Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos, módulo 1. Vamos iniciar mais uma aula de ciências com a professora Mauricéia Joana. Eu espero que vocês estejam muito bem e prontinhos para refletir, para pensar sobre o nosso conteúdo de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre as invenções que usamos no dia a dia. E aí, estão preparados? Então vamos lá. Lembrando que essa aula está sendo traduzida para a língua brasileira de sinais, né, para que mais pessoas possam compreendê-la e acompanhá-la. E hoje nós estamos aqui com a Késia. Seja muito bem-vinda, Késia, na nossa aula, e a gente vai aqui conversar com vocês um pouquinho sobre as invenções que usamos no dia a dia. Vocês também sabem que podem assistir essa aula no nosso canal do YouTube, do Educa Recife, e aí vocês colocam lá a aula da Educação de Jovens e Adultos, módulo 1, e assiste quantas vezes quiser para entender bem direitinho o nosso conteúdo, tá certo? Aproveita, dá um like, faz aí um comentário e deixa aí as dúvidas, se também tiverem alguma, que a gente vai respondendo para vocês. Então não deixa de assistir, não deixa de acompanhar. Ok, gente? Então vamos lá. Vamos falar sobre as invenções que usamos no dia a dia. Para a gente iniciar a aula, eu vou trazer aqui uma frase do educador Paulo Freire, que eu sempre estou trazendo alguma frase para a gente refletir. E a de hoje fala o seguinte: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. E é isso, gente. Olha, ninguém sabe mais do que ninguém. A gente sabe as coisas de forma diferente. Às vezes você sabe de uma coisa, eu sei de outra, e esses saberes se complementam. Então é importante que a gente saiba sobre isso. Quando a gente está na educação de jovens e adultos, a gente está aí aprendendo muitas vezes a ler, a escrever, não é? Ou aprimorando esse saber. Mas a gente tem vários outros saberes que trazemos do trabalho, da casa e do nosso cotidiano, da nossa vivência. Então, é importante que a gente sempre tenha esta conscientização. Todo mundo sabe alguma coisa. Saberes diferentes, nem mais, nem menos, tá certo? Muito bem, então vamos lá, vamos falar aí do nosso conteúdo de hoje, lembrando que o componente curricular é ciências. E a gente vai falar sobre as invenções que usamos no dia a dia. Será que tem algum inventor aí que está assistindo a aula? Olha só, e o que é que vocês gostam de inventar? Será que vocês já pensaram nas coisas que foram inventadas durante todo esse tempo da humanidade? Vamos ver? Olha, vamos pensar aí nessa invenção que foi importantíssima para todo mundo, que é a lâmpada, gente. Vocês já pensaram quem inventou a lâmpada? Vocês sabem? Quem foi que inventou a lâmpada? Já pararam para pensar sobre isso quando vocês, colocam aí o dedinho no interruptor e a luz acende, né? Acendem a lâmpada e... Será que vocês já pararam assim, sério? Ora, quem foi que inventou a lâmpada? Pois é, a lâmpada, ela foi resultado de muitos estudos, mas quem foi aí que ganhou a fama, né? Quem levou o nome de inventor da lâmpada foi esse rapaz aí, que está aí aparecendo na tela, o Thomas Edison. Ele é o inventor da lâmpada, apesar de que, claro, houve, antes de chegar ao resultado final, muitos estudos e também muitos outros estudiosos, tá? Mas se você for pesquisar, você vai encontrar que Thomas Edison é o famoso inventor da lâmpada. E por falar em invenção, a gente pode parar para pensar que ao nosso redor há várias invenções, né? Se a gente observar ao nosso redor, a gente pode ver que muitas coisas foram inventadas para facilitar
a vida dos seres humanos. Aí nessa imagem, por exemplo, a gente está vendo várias invenções, construções, canais, automóveis, tudo isso alguém foi inventando e aperfeiçoando, né? Para poder a gente estar aqui com algumas comodidades. Muitas pessoas pararam para pensar sobre isso ao longo do desenvolvimento aí da humanidade. Então, geralmente, as invenções surgem para atender necessidades, como abrigo, comida, saúde, e depois vão se aperfeiçoando para melhor atender essas comunidades. Então, com certeza, as primeiras casas que surgiram não são iguais às casas atuais, né? Então, elas foram surgindo de acordo com a necessidade até chegar ao que é hoje. E com certeza irão mudar ao longo do tempo, porque as coisas vão sempre se aperfeiçoando de acordo com as necessidades que vão surgindo no nosso dia a dia, para que as pessoas possam satisfazer determinada necessidade, sempre vai se inventando alguma coisa. E por falar nisso, sobre invenções, hoje eu trouxe para vocês uma historinha. É a história do Lolo Barnabé, tá? Esta história que eu vou falar para vocês, que eu vou contar sobre invenções, ela foi baseada neste livro que eu estou mostrando aí na tela. Vocês gostam de ler? Eu adoro leitura. E aí eu sempre estou trazendo exemplos de livros que eu li e que eu gostei. Então, este livro aí, Lolo Barnabé, ele foi escrito por uma autora chamada Eva Furnari. Ela escreveu e ela também ilustrou. Ilustrar é desenhar. Então, ela também fez os desenhos deste livro. E se você observar a capa do livro, você vai ver aí, olha, que os desenhos, né, traz para a gente a ideia de pessoas que moravam em cavernas, na pré-história. E é assim que começa essa história. Mas eu não trouxe o livro não, viu, gente, para ler. Eu vou contar a história para vocês. Eu vou contar um resumo dessa história. E quem tiver oportunidade de pesquisar, de fazer a leitura, procure, porque essa é uma história muito interessante. Olha só, há muito, muito, muito tempo atrás, quando os homens e mulheres moravam em cavernas, caçavam a própria comida e usavam roupas feitas de pele de animal, um casal muito criativo e muito inteligente teve um filho também muito criativo e muito inteligente. E vocês observem aí as imagens, né, que eles eram pré-históricos, eles moravam na caverna, o casal aí estavam ao redor do fogo se aquecendo, mas eles sentiram necessidades de outras coisas. E aí eles foram criando. Eles eram muito felizes, mas nem tanto. Lá onde moravam, já não mais se sentiam protegidos dos animais selvagens e das tempestades. Então, criativos que eram, construíram a casa no lugar onde havia várias árvores frutíferas e um rio onde podiam pescar, pegar água, tomar banho. Veja que aí eles já começaram a inventar coisas, eles já inventaram uma casa para morar, né? E aí a casa já era diferente, não era mais na caverna. Será que eles ficaram felizes? Eles eram felizes, mas não eram tão felizes assim, porque eles sentiram necessidade de outras coisas. Então, criativos que eram, eles inventaram outras peças de roupas diferentes, utilizaram a lã para fazer essas roupas. Mas as roupas não podiam ficar pelo chão porque iam se sujar. Então, eles inventaram um móvel para guardar as roupas. E aproveitaram também, inventaram uma cama com bastante palha para ficar bem macia e não precisar dormir no chão mais. E depois, eles inventaram uma mesa e as cadeiras para poderem comer e não ficar comendo em cima da cama. E aí, olha só, será que eles ficaram felizes? Eles ficaram felizes, mas nem tanto. Porque quanto mais conforto eles tinham, mais eles queriam. E mais eles inventaram. Aí eles inventaram
uma máquina para cozinhar, eles inventaram uma máquina para lavar, eles inventaram água corrente, eles inventaram energia elétrica. E aí eles foram inventando, inventando, inventando. Será que eles ficaram felizes? Eles ficaram felizes, mas nem tanto, porque a família sentia que algo não estava bom. Mesmo com todo aquele conforto que eles inventaram, estava faltando alguma coisa. O marido começou a inventar tanto, que acabou não tendo mais tempo para o filho, não tendo tempo para a esposa. A esposa precisava limpar todos aqueles inventos e também já não estava tendo mais tempo para o filho. E o filho começou a ficar triste. E aí, um dia, eles chegaram à conclusão que, apesar de todo aquele conforto, eles não estavam felizes. E aí eles fizeram o seguinte, como eles estavam muito tristes e desapontados, foram para o quintal, e acenderam uma fogueira e ficaram ali em volta, sentados, olhando para o fogo e refletindo. E perceberam que eles estavam numa situação por conta das criações que eles mesmos tinham inventados. Eles já não tinham mais tempo para eles, já não ficavam mais juntos, já não conversavam mais. E começaram a pensar sobre aquilo e a refletir. E aí, eles ficaram muito tristes, mas nem tantos. Por quê? Porque naquele momento juntos, desligados de todas as tecnologias que eles tinham criados e despreocupado com os horários, já não havia mais horário de acordar, de levantar. Aí eles entenderam que era isso que estava faltando lá na vida deles, para eles voltarem a ser felizes. Eles precisavam de novo estar juntos, brincar, conversar, comer e descansar juntos. Isso é que era importante. Então, olha só, gente, o que é que essa história da Eva Furnari, falando aí sobre esse personagem Lolo Barnabé, ele traz para a vida da gente? Que, apesar de todas as invenções que os homens fizeram, para a comodidade das pessoas, a gente não pode deixar de estar sempre junto, em harmonia, estar conversando, trocando ideia com as nossas famílias, os nossos amigos. As pessoas precisam uma das outras e não pode deixar que as invenções tomem esse espaço em nossas vidas. As invenções, elas são muito importantes, mas é preciso que a gente também saiba utilizá-las com responsabilidade e lembrando que mais importante do que as invenções são as pessoas. E aí, gostaram dessa história? É muito importante para refletir, não é? Pois é. E aí, pensando nisso, vocês sabem que no final de cada aula eu sempre trago uma proposta de atividade que vocês podem responder e também no momento que acessarem as aulas lá no YouTube, vocês podem colocar as respostas lá como comentário no YouTube. Então, olha, como proposta de atividade para esta aula, eu propus o seguinte, será que todas as invenções criadas pelo homem trouxeram benefícios para as suas vidas, os deixaram felizes? Todas elas são maravilhosas, realmente foram todas criadas e tornaram-se assim muito boas para os seres humanos? Ou tem invenções que no final elas acabaram não nos deixando tão felizes assim? Pois é, e a proposta de atividade é justamente essa. Eu quero que vocês troquem ideias com os colegas de turma e também com a professora aí da sala presencial sobre o papel das invenções na vida das pessoas. Qual é o papel dessas invenções na vida das pessoas? É importante, não é importante? E depois que vocês fizerem isso, eu quero que vocês escrevam aí um pequeno texto falando sobre isso. Vocês podem até propor um texto coletivo aí na sala, refletindo sobre o papel das invenções nas vidas das pessoas. Procurem aí falar com a professora, falar com seus colegas e produzam esse texto.
E é isso, gente. Vocês gostaram da história de Lolo Barnabé? Vocês pensaram aí no papel que as invenções têm sobre nossas vidas? Pois é, já que a gente pensa e precisa dessas invenções, é bom e importante que a gente as use com responsabilidade. E como eu já falei, não pode deixar que as coisas inventadas tomem lugar das outras pessoas, dos relacionamentos interpessoais nas nossas vidas. Então, gente, ó, a nossa aula está chegando ao final. Eu quero deixar aqui um grande abraço para vocês e a gente se vê na nossa próxima aula.